Celular pode subir com novo imposto de importação. Veja como a massa pode ser afetada. Né? Notícias. O governo brasileiro elevou no início de fevereiro o imposto sobre mais de 1.000 produtos importados, entre eles celulares, com o objetivo de incentivar a competitividade da indústria nacional. O aumento para os produtos incluídos na medida pode chegar a até 7,2 pontos percentuais, afetando setores e consumidores que recorrem à compra internacional. O G1 questionou o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre qual era a alíquota anterior para celulares, mas não teve resposta. A medida não atinge os smartphones produzidos no Brasil, que representam 95% dos aparelhos comprados no país em 2025. Segundo os ministérios, os outros 5% são importados, a maioria da China, informou o Ministério. A decisão também garante tarifa zero de impostos de importação para todo o componente usado pela indústria que não seja produzido no país, ou seja, que não tenha produção nacional similar. As principais empresas do setor, como Samsung, Motorola e Apple, já montam celulares no Brasil, explica Eduardo Tude, presidente da Teleco, empresa de consultoria em telecomunicações. Significa que os aparelhos vendidos no país não serão impactados pela elevação do imposto. Mas aí o gado doido está nas redes sociais dizendo, contando as velhas e boas mentiras de sempre, que o governo Lula criou 1.000 novos impostos. Não foi um imposto sobre 1.000 produtos, foram 1.000 novos impostos. E o detalhe é que tem gente que acredita, né? O governo está tomando medidas para proteger a indústria nacional, proteger o emprego no Brasil, e as pessoas estão reclamando. E pelo que está na reportagem do G1, dizendo lá que 95% dos produtos, dos celulares, já são produzidos no Brasil e não sofrerão nenhum tipo de acréscimo aí nos impostos, né? Mas a extrema-direita, se ela não mentir pelo menos 4, 5 vezes, como fazia o presidiário, não tem graça, né? Os caras chegar e dizer que o governo criou 1.000 novos impostos, quando, na verdade, não criou nenhum imposto, apenas elevou o imposto sobre esses produtos, né? Mas, para a extrema-direita, falar a verdade, deve ser algo dolorido, né? Caso Master, CPI do crime convoca Vorcaro, Campos Neto e Paulo Guedes. Pedidos dizem que desregulação do mercado teria favorecido fraudes. Entre dezenas de requerimentos aprovados nesta quarta-feira, 25, na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado, estão os que determinam a convocação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ministro da Fazenda do governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, do posto Ipiranga, né? Quando uma pessoa é convocada, a ida à CPMI não é opcional, podendo a comissão pedir a condução coercitiva da testemunha ou do investigado em caso de ausência. Ainda na sessão desta quarta-feira, a CPI quebrou os sigilos fiscais e bancários do Banco Master e de sócios de Vorcaro, incluindo a convocação de outros dirigentes do banco investigado por fraudes calculadas entre 17 e 50 bilhões. Foram ainda quebrados os sigilos da Reag Investimentos, empresa que foi liquidada pelo BC em janeiro deste ano por suspeita de participação nas fraudes do Banco Master. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a comissão inicia uma nova fase de investigação contra o crime organizado. Precisamos parar de concentrar o combate em ações pontuais nas periferias e levar nossas investigações também para os esquemas do andar de cima, afirmou o parlamentar capixaba. A CPI ainda aprovou convites quando o comparecimento à CPI é opcional aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, também no contexto da investigação contra o Banco Master. Outros convites aprovados no contexto da investigação do Banco Master foram do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Também foram aprovados requerimentos para convocação, quando há obrigação de comparecer, do ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, João Roma, e Ronaldo Vieira Remo. O senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, argumentou que as convocações dos ex-ministros da Cidadania são importantes devido
a supostos indícios de que os ligariam ao banqueiro Daniel Vorcaro. Importante destacar a proximidade do senhor João Roma com o senhor Ronaldo Bento, tendo este substituído aquele no Ministério da Cidadania em 22. Não se pode olvidar ainda que Ronaldo Bento consta como um dos diretores do Banco Pleno e propriedade de Augusto de Lima e recentemente liquidado pelo Banco Central, disse no requerimento. Né? E aqui tem mais, né? Desregulação sobre Campos Neto. Pedido aprovado para a convocação do ex-presidente do BC, Campos Neto, aponta que a desregulação do mercado financeiro no governo Bolsonaro teria favorecido a prática de fraudes como a do Banco Master. Senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, destacou que Vorcaro tentou conseguir autorização para ingressar no sistema financeiro durante toda a década de 2010, mas conseguiu a liberação apenas durante a presidência de Roberto Campos Neto no Banco Central em outubro de 2019. A diretoria colegiada do Banco Central, sob a presidência do Roberto Campos Neto, autoriza a transferência de controle do Banco Máxima para Daniel Vorcaro, que posteriormente virou Master. A digital de Roberto Campos Neto é nítida e incontestável, disse a parlamentar. O requerimento apresentado pelo senador Jacques Wagner cita resoluções aprovadas pelo Banco Central durante a gestão de Campos Neto que promoveram a desregulamentação do sistema financeiro. É imperativo que esta comissão compreenda a lógica e as motivações por trás dessas mudanças normativas e avalie se elas, inadvertidamente ou não, criaram um ambiente de menor controle que foi explorado por agentes do crime, afirmou Jacques Wagner, senador baiano, né? Então, está aí a situação que começa lá em 2019, mas a extrema-direita brasileira vai dizer que a culpa é do governo Lula, que deu autonomia para a Polícia Federal investigar, né? Câmara aprova projeto de lei antifacção e endurece penas para crime organizado. Taxação de betes para fundo contra crime foi excluído do texto. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no final da noite desta terça-feira, 24, projeto de lei antifacção, que prevê o aumento de penas pela participação em organização criminosa ou milícia. A proposta foi enviada pelo governo federal ao Congresso em 31 de outubro, mas houve alterações tanto na Câmara como no Senado. E aí a pergunta é, bom, aprovar aí uma PL antifacção, beleza. Agora, qual o problema de cobrar imposto das bets? As bets produzem o quê que não podem pagar imposto? Né? É só as pessoas colocam seus dinheiros lá e as bets ganham dinheiro com isso. E não podem pagar imposto por quê? Qual é o problema do Congresso não aprovar a cobrança de imposto nas bets, né? Isso tem que ficar bem claro, né? E que a população veja quem é que não quer que as bets paguem. As bets são a casa de apostas, porque casa de apostas não pode pagar imposto, né? Vamos lá para a próxima. Senado aprova regras mais duras para condenados por morte de policiais. Presos podem ser enviados para presídio de segurança máxima. O Senado aprovou nesta terça-feira 24 o projeto de lei 5391 de 2020, que estabelece regras mais rígidas para a condenação por homicídio de policiais e outros agentes de segurança. O projeto altera a Lei 11.671, de 8 de maio de 2008, que trata da transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Né? Vamos ver o que vai acontecer na Câmara dos Deputados. Governo anuncia repasse à Prefeitura de Minas Gerais para ajuda a desabrigados. Segundo Geraldo Alckmin, o valor será de R$800 por pessoa atingida. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira 24 que o governo federal irá fazer um repasse de R$800 por cada pessoa desabrigada na Zona da Mata, em Minas Gerais, região que sofre com temporais. Os recursos serão pagos às prefeituras para aquisição de itens de primeira necessidade. Nós temos centenas de pessoas desabrigadas aí. Este recurso é para a prefeitura, para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar, afirmou em entrevista a jornalista no Palácio do Planalto aí, o
presidente em exercício, Geraldo Alckmin, né? E vamos ver aqui se a gente consegue. Vamos colocar o vídeo aí do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, né? Em resposta aos fortes temporais que causaram deslizamentos de terra, enchentes e o transbordamento do rio Paraibuna na zona da Mata Mineira, o governo federal determinou o início imediato dos trabalhos de socorro e ajuda humanitária à população dos municípios afetados. Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou ter tomado conhecimento da situação durante a escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e ligou para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, para prestar solidariedade e oferecer apoio federal. Lula também enviou profundos sentimentos às famílias que perderam seus lares e entes queridos e se solidarizou com as autoridades e forças de segurança mineiras, que estão trabalhando no resgate e no atendimento imediato à população prejudicada pela chuva. Em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin reiterou o compromisso do governo do Brasil em auxiliar os municípios no atendimento das vítimas e na reconstrução das áreas afetadas. Segundo ele, o governo vai repassar dinheiro para as prefeituras comprarem colchões e mantimentos para as famílias, além de antecipar os pagamentos do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos, R$800 por pessoa desabrigada. Nós temos centenas de pessoas desabrigadas, aí é para a prefeitura, para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar, e também para as famílias será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do PPC. Todo o apoio será dado. A questão mais urgente é o socorro às vítimas. Então, Defesa Civil, Ministério da Defesa, Exército, Saúde, todo mundo trabalhando. O governo federal também já mobilizou uma força-tarefa para atuar na região. Ainda na terça-feira, a Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora e de forma sumária nas cidades de Ubá e Matias Barbosa. A medida abre caminho para o apoio emergencial, liberação de recursos e mobilização de equipes especializadas. Além disso, a prioridade, segundo o governo, tem sido atuar em alerta máximo, concentrado nas ações de socorro. A nossa equipe tem engenheiros, geólogos. Amanhã chega mais uma equipe com capacidade de drone para poder mapear essas áreas de escorregamento e começar a dimensionar as perdas e os prejuízos que as pessoas tiveram e que o presidente Lula sempre gosta de dizer. O Estado brasileiro precisa estar nessa situação na hora que a população mais precisa. E nessa hora que o Estado tem que estar presente. Quero lhe assegurar a população, tanto de Juiz de Fora quanto de Ubá e Matias Barbosa e dos demais locais atingidos, que da parte do governo federal, nós vamos estar integrados permanentemente ao governo aqui municipal, liderado por você. Agora é um período de ainda busca, mas de cuidar também dos mais de 1.000 desalojados e desabrigados, que às vezes precisam de medicamento, precisam de alimento, precisam de água, precisam de material de higiene pessoal. Tudo isso o governo federal pode ajudar. Mas quem diz a necessidade é o município. Também fazem parte da força-tarefa 20 profissionais da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde e do Departamento de Emergências em Saúde Pública, que vão acompanhar nos próximos dias a situação nas áreas mais afetadas pelas chuvas e auxiliar as equipes locais. Como esse, a gente tem uma sobrecarga à rede assistencial, então a Força Nacional, no seu componente de coordenação
apoia a gestão municipal, trabalha também em conjunto com o governo do Estado no sentido de organização dos fluxos assistenciais para o melhor desempenho da rede assistencial. Além desse trabalho de coordenação, nós também estamos vindo com equipe para apoio assistencial, então profissionais médicos, profissionais de enfermagem. Nós temos kits para emergências, compostos por medicamentos, insumos para primeiros socorros, que também estamos colocando à disposição da Prefeitura e do Governo do Estado de Minas Gerais. Está aí o governo federal apoiando o governo do Estado de Minas Gerais e as cidades afetadas aí pelas chuvas, né? Aqui a gente tem o Washington Silva Gerando, vai ser eleito no primeiro turno, André Luiz Santos, boa, é isso aí, chega de dinheiro nosso para a direita, verme sugador nosso dinheiro à direita, manda chupeta aí lá, cadê Zema ladrão, diz aí o André Luiz Santos. O chupeta está preocupado aí em fazer manifestação dia 1º de março para anistia, para dosimetria, para tirar o presidiário do presídio, né? Vamos pedir aí, comenta, compartilha, dá o joinha, se gostar, se não gostar, dá o joinha. Se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. Uma boa noite a todos e a todas. E como diz o Flávio Bolsonaro, a todos.